Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Agarrados na Fé. Aqui é o seu irmão em Cristo, o missionário Wagner, e hoje mais um conteúdo edificante para nossas vidas, amados. Já faz um tempinho, amados, que eu não gravo vídeos aqui para o canal, e hoje eu preparei uma lição muito interessante, que vai falar do Atalaia para os últimos dias, o Atalaia dos últimos tempos, amados, e para essa lição de hoje, eu preparei um estudo com base no livro do profeta Ezequiel, que foi um grande atalaia de Deus e foi usado grandemente na obra de Deus. E eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo, até o final desse estudo. E se você gostar desse formato de vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu gostaria de saber a sua opinião, o que você está achando dessa lição, dessas lições. E isso nos motiva, amados, a fazer mais vídeos. E também me fala como está o áudio desse vídeo, como se está saindo bem, se você está me escutando bem. Deixa nos comentários para que eu possa saber a sua opinião. Amém? Deus te abençoe. E para falarmos dos atalaias de Deus, amados, dos nossos dias, eu vou usar como base o profeta Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel. E eu separei aqui alguns tópicos para nós falarmos desse grande atalaia de Deus. Amém? E vamos ao conteúdo do nosso vídeo. Gostaria que você acompanhasse aqui na tela esse mapa mental que eu preparei com muito carinho para que nós possamos estudar. Amém? Deus te abençoe e fica até o final. E não esqueça, amados, de deixar aquele like para nos ajudar. Isso nos motiva, faz com que o vídeo tenha um maior alcance aqui no YouTube. Tá bom? E se você não é inscrito, já se inscreve para que você possa receber novos estudos interessantes aí, né? Diretamente no seu celular ou no seu computador. Tá bom? Deus te abençoe. E vamos aqui ao conteúdo da nossa aula. Eu separei um texto, amados, o texto áureo, para a base do nosso estudo, que se encontra na Epístola de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que vai dizer assim: Porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Amém, amados? Olha que interessante o que o apóstolo Paulo ele escreve nesta carta, nesta epístola, que ele era um pregador do Evangelho, ele anunciava o Evangelho, ou seja, o atalaia ele tem esse papel, amados, de anunciar as boas novas, de anunciar o Evangelho e também o julgamento divino. Então são essas a principal função do atalaia, mas nós iremos ver no decorrer aqui desse vídeo a função principal do atalaia. E é claro que uma verdade que nós temos que entender é que, além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Essa é uma verdade prática para nossas vidas. E eu louvo a Deus porque hoje nós somos esses atalaias. E nós temos que aprender como o profeta Ezequiel ele foi usado grandemente no seu tempo. Nos dias de hoje, os atalaias são aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. Nós anunciamos as boas novas da salvação. Então é muito importante nós aprendermos a palavra de Deus, nós estudarmos a palavra de Deus, porque não é só para nós, é estudar para a gente poder compartilhar. Amém? Eu quero falar mais sobre acerca da função do atalaia, porque é importante para que nós possamos ter mais conhecimento. Tá bem? Então, deixa eu trazer, eu separei aqui um texto e eu quero falar sobre a função, principalmente porque nós estamos estudando essas lições e com certeza nós vamos aprender muito mais acerca dos atalaias de Deus. E qual seria a principal, vamos dizer, a função do atalaia? Amém? É isso que nós vamos aprender aqui neste canal. A função do atalaia é descrita em 2 Samuel, capítulo 18, versículos do 24 ao 27, e 2 Reis, capítulo 9, versículos do 17 ao 20. É melhor ilustrada pela parábola de um militar posto como sentinela em Ezequiel, capítulo 32, versículo do 2 ao 6. Essas atividades são empregadas no Antigo Testamento aos profetas de maneira metafórica, por causa da sua responsabilidade
de sentinela militar e do profeta de avisar sobre o perigo. Amém? Olha que interessante. No Antigo Testamento, essa figura do atalaia era usada no sentido militar. E o profeta, ele recebe esse nome de atalaia porque os atalaias, normalmente, eles ficavam nas torres altas. E quando eles avistavam o perigo, amados, eles avisavam, eles comunicavam o perigo, eles alertavam ao povo acerca do perigo que estava iminente, que estava por vir. Então, a principal função da atalaia é se colocar na torre de vigia, se colocar na posição e proclamar quando o perigo ele está por vir. E o profeta, ele era esse atalaia no Antigo Testamento. Tanto que Ezequiel, ele é chamado aqui de atalaia de Deus. E nós vamos ver ele anunciando a palavra de Deus, ele anunciando as profecias, ele pregando a palavra de Deus, anunciando a mensagem de Deus acerca do que estava por vir. E isso nos dias do profeta Ezequiel, Jeremias, outros profetas, Daniel e todos os outros profetas que foram usados grandemente por Deus, eles eram atalaias no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, os atalaias são aqueles que são chamados por Cristo. Eu e você somos esse atalaia nos dias de hoje. E aqui eu trouxe também, amados, continuando aqui na minha tela, sobre o livro do profeta Ezequiel. Eu separei aqui, e aqui a pergunta: quantas partes o livro, o livro foi dividido? Então, nós temos aqui quantas partes o livro do profeta Ezequiel ele foi dividido, e eu separei aqui uma parte que vai falar sobre isso. São 3 partes, amém? São 3 partes. Deixa eu só achar aqui como que nós vamos trazer essa descrição. Mas é importante nós entender que existem muitos ensinos acerca da palavra de Deus que nós temos que trazer em memória. E olha só, o livro do profeta Ezequiel ele é dividido em 3 partes principais. A primeira parte é do capítulo 1 ao capítulo 24. A segunda parte vai dos capítulos 25 ao 32. E a terceira parte dos capítulos 33 ao 48. E nós sabemos que Ezequiel ele foi um grande profeta e sacerdote. E é isso que nós vamos ver aqui quando fala da sua identidade. E quem foi o profeta Ezequiel? Ou seja, nós vamos falar aqui sobre a identidade do profeta. Aqui já está dizendo, ele era profeta e sacerdote. E ele viveu durante o cativeiro na Babilônia, entre os exilados judeus. Ele e seus companheiros foram separados do templo de forma que muitas de suas profecias estão relacionadas ao templo e o seu significado como símbolo da presença de Deus em Israel. Sua pregação abordava múltiplos assuntos e trazia um cativante repertório de imagens, onde ele descreve tanto experiências pessoais como expectativas, lendo para o futuro. E olha só que poderoso. Ele foi um grande profeta e sacerdote. E nós vimos aqui que o livro é dividido em 3 partes e todas as profecias de Ezequiel, ela abordava o juízo de Deus, os perigos que o povo estava ali por passar por desobedecer a Deus, por se afastarem de Deus. Então os profetas eles eram chamados para alertar o povo. E aqui nós vamos falar novamente qual a função do atalaia de Deus, mas aqui a função do atalaia de Deus nos dias de hoje, assim como também no Antigo Testamento, o atalaia ele tinha essa característica de anunciar a palavra de Deus e também falar sobre o perigo iminente. E hoje não é diferente. O atalaia de hoje, amados, não é diferente. Ele tem que anunciar, ele tem que falar da palavra de Deus. E nós não podemos deixar de avisar como atalaias a nossa responsabilidade. Então, qual é a responsabilidade do atalaia de hoje, do atalaia cristão, vamos se dizer? São duas as responsabilidades principais do cristão: anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Olha que poderoso, amados. E se o atalaia não avisar o ímpio sobre o seu mau caminho e o perigo em que ele se encontra, certamente o ímpio vai perecer e o mensageiro será cobrado diante de Deus. Olha a responsabilidade
dos atalaias de hoje não é diferente da do Velho Testamento. Lá em Ezequiel 33:8 fala isso. E nós vemos aqui que tanto o apóstolo Paulo ele fala, né, que foi incumbido a ele, ai de mim se eu não anunciar o evangelho, onde nós lemos no texto áureo dessa lição, lá em 1 Coríntios 9:16. Então é uma grande responsabilidade nós trazermos para os dias de hoje, que vai falar aqui qual a responsabilidade do atalaia cristão, que é o que nós acabamos de ler. Anunciar o evangelho ao pecador e ser fiel a Deus até o fim. Olha que poderoso. Olha que interessante nós entendemos que nós temos atalaias nos dias de hoje. Eu e você podemos ser este atalaia de Deus. E aqui para finalizar, amados, para não tomar muito tempo, aqui nós vamos concluir trazendo as considerações finais, porque muitos são aqueles que são chamados, mas muitos são aqueles que não dão ouvido ao seu chamado. E trazendo para os dias de hoje, a responsabilidade, tanto do profeta como da atalaia no Antigo Testamento sobre Israel, é a semelhança de nós como cristãos, porque nossa mensagem hoje ela tem que chegar às pessoas. Então, o nosso compromisso diante de Deus é pregar o Evangelho. Então, concluindo, né? O nosso compromisso diante de Deus é pregar o Evangelho e não converter as pessoas, pois quem as converte é o Espírito Santo. O Senhor mandou-nos pregar a palavra, como Deus falou ao profeta. Quem quer ouçam, quer deixe de ouvir, lá nos versículos 2, 5 e 7. Continue anunciando a mensagem, e é o que devemos fazer com oração, guiados pelo Espírito Santo. Olha que poderoso. Então, eu e você hoje, como atalaias, temos que continuar pregando, e quem convence, amados, é o Espírito Santo, não somos nós. Amém? Esse é o papel dos atalaias dos últimos tempos, dos últimos dias, tá bom? Se você gostou desta aula, dessa lição, se você achou interessante, escreve nos comentários se você gostou, se o áudio está bom, e nós vamos trazer mais vídeos neste formato, tá bem? Se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like, deixe o seu comentário, e eu te vejo no próximo vídeo, na próxima lição, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.